Boa noite. Boa noite. Polícia Federal abre inquérito para apurar o vazamento do depoimento do ex-diretor da Petrobras. E o escândalo na estatal vira tema de campanha e troca de farpas entre os presidenciáveis. Dilma confirma que Manteiga não ficará em um eventual segundo mandato. Explosão no metrô de Santiago fere 9 pessoas. Governo chileno fala em terrorismo. E em São Paulo, 600 famílias estão desabrigadas após um mega incêndio em favela próxima a Congonhas. A Prefeitura começou a fazer o cadastro do auxílio moradia para 600 famílias atingidas por um grande incêndio na noite de ontem na Zona Sul. O fogo destruiu praticamente toda a favela localizada na região do Brooklyn. Os moradores começaram a ser cadastrados hoje pela Defesa Civil para receber ajuda. O incêndio que atingiu a favela do Piolho, que fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho, começou ontem por volta das 9h30 da noite. O fogo só foi controlado 3 horas depois. Segundo os bombeiros, o combate ao fogo foi dificultado pela ação de traficantes que tentaram impedir a entrada dos caminhões da companhia. A tropa de choque da Polícia Militar precisou ser chamada para garantir a segurança dos bombeiros. Moradores também afirmaram que faltou água nos hidrantes para o combate às chamas. O incêndio destruiu mais de 80% da comunidade. E agora à noite, o comandante do Corpo de Bombeiros disse que há indícios de que o incêndio foi criminoso. Segundo Marcos Palumba, a suspeita ganhou força porque as chamas já estavam muito altas quando os bombeiros chegaram ao local. Mas só haviam se passado 4 minutos do chamado dos moradores. E também o fato de que um grupo teria tentado impedir a entrada dos bombeiros no interior do terreno. Eleições 2014, a candidata do PSB, Marina Silva, visitou uma creche no Bom Retiro, região central de São Paulo. Marina disse que a presidente Dilma Rousseff tem responsabilidade política sobre o suposto caso de corrupção na Petrobras. Marina reiterou o compromisso de investir 10% do PIB em educação e fez críticas ao governo Dilma, que, segundo ela, não cumpre a meta de construção de creches no país. Havia um compromisso do atual governo de construir cerca de 6.000 creches, foram construídas apenas 400, tem 700 em processo de construção. A presidenciável também defendeu a investigação do esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Uma reportagem da revista Veja mostrou que o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, citou a participação de vários políticos que estariam envolvidos no escândalo. O nome do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de quem ela era vice, chegou a ser mencionado. Ele morreu em um acidente aéreo no mês passado e ela assumiu a candidatura. Queremos que as investigações sejam feitas com todo o rigor. Doa quem doer. Eu não vou querer ganhar uma eleição a qualquer custo, a qualquer preço. Durante a coletiva, Marina Silva disse que a presidente Dilma Rousseff, candidata do PT à reeleição, tem responsabilidade política no caso da Petrobras e que confia no trabalho de investigação da Polícia Federal. Quem manteve toda essa quadrilha que está acabando com a Petrobras é o atual governo que, conivente, deixou que todo esse desmande acontecesse numa das empresas mais importantes do nosso país. A presidente Dilma Rousseff, candidata do PT, confirmou que Guido Mantega não permanecerá no Ministério da Fazenda caso seja reeleita. Sobre Paulo Roberto Costa e a revelação feita pela revista Veja sobre corrupção envolvendo 3 governadores, 1 ministro, 6 senadores e pelo menos 25 deputados federais, Dilma disse que tem que acatar as informações oficiais e tem a obrigação de querer saber. Já sobre a saída de Guido Mantega em um eventual segundo mandato, Dilma comentou que foi um pedido pessoal. Porque eu vi que depois que eu falei equipe nova, governo novo, as pessoas fizeram várias ilações em relação ao Guido Mantega. O Guido Mantega já me comunicou que ele não tem como ficar no governo no segundo mandato, que porventura eu tenha, por questões
eminentemente pessoais que eu peço para vocês respeitarem. Aécio Neves, candidato à presidência pelo PSDB, esteve no Pará e voltou a falar sobre as denúncias de corrupção na Petrobras. Ele responsabilizou o governo do PT pelo escândalo e pediu uma posição mais clara da presidente Dilma Rousseff. O candidato tucano classificou as denúncias como extremamente graves e reforçou a necessidade de apuração. Eu quero saber, em relação ao governo federal, quem são os responsáveis pelas irresponsabilidades e falcatruas que ocorreram agora na Petrobras. Isso é responsabilidade do governo do PT, comandado pela presidente Dilma. Pela manhã, em Marabá, Aécio participou de uma reunião com lideranças políticas e fez uma caminhada. À tarde, em Belém, encontrou-se com motoboys e participou de caminhada e de comício na cidade. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Quem ganha ou perde com os vazamentos de Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras, que delatou para tentar escapar a 50 anos de cadeia? PMDB, PP e PT são os alvos principais. Vacari, tesoureiro do PT, é um dos citados. E se nada for provado, pouco importará. O estrago já terá sido feito. Em 2010, Erenice Guerra foi, lembremos, massacrada. Há 2 meses, aquela denúncia foi arquivada. Na lista vazada agora, ministros, senadores, deputados, os ex-governadores Sérgio Cabral e Rosiana Sarney do PMDB e Eduardo Campos do PSB, já morto. Acossada por suas contradições e seguidos recuos, Marina se vê obrigada a defender a memória do morto e a explicar o que seria novo nesse seu entorno e no PSB. Já Dilma terá que explicar tantos vivos há tanto tempo na Petrobras, no governo e entre seus aliados. Há quem imagine benefícios para Aécio. Não será fácil. Nos vazamentos brilha também o PP, grande parceiro do PSDB e de Aécio em Minas. O governador Alberto Pinto Coelho é do PP. Diniz Pinheiro, vice de Pimenta da Veiga, candidato tucano ao governo de Minas, é também do PP. Aécio acusa, é o mensalão 2. A rigor, é o mensalão 4. O do PT foi o segundo, o terceiro foi o do DEM em Brasília e o primeiro é do próprio PSDB, ainda a ser julgado em Minas. A campanha atual já arrecadou 352 milhões. Empreiteiras, agora citadas, estão entre os mega doadores. Nesse jogo, a regra é clara e vale para todos os grandes partidos. Eu dou e vocês me devolvem no governo. Paulo Roberto dizia, se eu falar, não vai ter eleição. Na eleição passada, outro Paulo falou, Paulo Vieira de Souza, a quem chamaram de Paulo Preto, diretor da DESA no governo do Tucano. Aquele outro Paulo já alertava nos tempos da CPI Delta e Cachoeira. Se abrirem as contas de São Paulo e Rio, o Brasil cai. Ou se faz a reforma política para valer, ou seguirá a podridão generalizada. Boa noite. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o suposto vazamento do depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sobre o esquema de propina na estatal. A Polícia Federal comunicou que as informações são protegidas por segredo de justiça. O ex-diretor, em troca da delação premiada, revelou à revista Veja que governadores, senadores, um ministro e pelo menos 25 deputados foram beneficiados com supostas propinas. O presidente da CPI da Petrobras, o senador Vital do Rego, do PMDB, encaminhou ofício ao Supremo Tribunal Federal, pedindo acesso ao conteúdo da delação premiada. A seguir, o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. Explosão no metrô de Santiago deixa 9 feridos. O governo chileno acredita que foi um ato terrorista. Utilidade pública. Sabe a diferença entre escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada? 79 litros. Sabe a diferença entre tomar um banho de 5 minutos e um de 15 minutos? 96 litros. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença. Chegou a hora de colocar em prática o uso consciente da água e exercer a nossa cidadania, mobilizando mais pessoas a fazerem o mesmo. A água é um bem de todos. Economize água. Haveremos de ser atacados até tentativas de desqualificação. Eu estou vacinada. Eu vi muita gente desqualificando o Lula. O intelectual tinha que dar o aval para o operário poder
se colocar como presidente da República. Esqueceram muito rápido do que nós tivemos que passar, mas eu não esqueci. O povo brasileiro não esqueceu. E vamos juntos com Marina. Serra é líder na pesquisa UP Diário de São Paulo, com 10 pontos de vantagem. Primeiro no Diário de São Paulo, primeiro no Datafolha, primeiro no Ibope. Vamos juntos trabalhar cada vez mais pela grandeza do nosso povo. Que tal anunciar sua empresa, sua loja ou seu empreendimento aqui em nossos programas e dar grande visibilidade ao seu produto? São milhares de telespectadores que assistem ao Gazeta Shopping, Gazeta Motos e Gazeta Imóveis e fazem excelentes negócios. Leve suas ofertas e oportunidades a quem precisa. Aqui seu anúncio é produzido com tecnologia de ponta e edição moderna. Tudo isso com preço muito acessível. Venha fazer uma excelente parceria, assim como nossos anunciantes. Olha só quem está a bordo da campanha do SCAF. O Kassab, o Maluf, opa, até o Fleury, o governador que já fundou São Paulo. SCAF, novo caminho, um novo problema. Como ministro da Saúde, Padilha fez parcerias para dobrar o número de farmácias populares. E no governo, vou fazer parcerias para trazer mais médicos especialistas para São Paulo. Acesse o nosso site e saiba mais. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem o pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta, gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Salve Jorge! Papo reto de Eduardo Jorge com as redes sociais. São centenas de perguntas. Como você vê a terceira via na política? Eu, pessoalmente, sou um socialista democrático, não autoritário e não materialista. O PV, porém, não é um partido capitalista ou socialista, ele é ambientalista. Crítico das fraquezas tanto do capitalismo quanto do socialismo. Isto sim é terceira via de verdade. Hoje, em Hora do Voto. Entrevisto José Serra, candidato ao Senado pelo PSDB. Hora do Voto. Hoje, meia-noite. E veja agora como foi o dia de campanha dos principais candidatos ao governo do estado. Geraldo Alckmin visitou a Beauty Fair, no AMB. Tirou fotos com os visitantes e criticou o principal adversário, Paulo Scaff, do PMDB, dizendo estranhar o fato de o candidato não deixar claro quem o apoia. Paulo Scaff visitou moradores do Cursino, na Zona Sul, jogou bola com as crianças em um campo de terra, presenciou a falta de saneamento básico na região e prometeu investir em moradias. Alexandre Padilha visitou a chamada ocupação Olga Binário, no bairro do Campo Limpo. Prometeu entregar 700 mil moradias e disse que, caso eleito, as obras na área invadida ficariam prontas até 2017. Explosão no metrô de Santiago, capital do Chile, deixa 9 feridos, um deles em estado grave. O governo chileno afirma que foi um ato terrorista. Um extintor com pólvora explodiu dentro de um cesto de lixo na saída da área de lojas da estação Escuela Militar no começo da tarde. O governo do Chile anunciou que vai aplicar a lei antiterrorista contra os autores do ataque. 2 suspeitos teriam fugido de carro. O artefato que explodiu hoje é similar aos usados em algumas das 28 explosões registradas este ano em Santiago do Chile e atribuídas a grupos anarquistas. O tempo deve continuar seco e quente, pelo menos até o fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano.
vai continuar nos próximos dias. A baixa umidade do ar afasta as condições de chuva e o sol brilha forte o dia todo, com temperaturas elevadas à tarde, que chegam aos 33 graus em Presidente Bernardes, 31 na região de Ribeirão Preto e em Araraquara e aos 28 graus no litoral. Aqui na capital, os termômetros também disparam e os índices de raios ultravioletas ficam em níveis altíssimos. Nessa madrugada, mínima de 16 e amanhã à tarde, máxima de 30 graus. Na quarta, a máxima se mantém e faz ainda mais calor na quinta-feira, com termômetros na casa dos 31 graus e tempo firme. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Vem, Rony Von, no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. O candidato ao Senado, José Serra, apresenta suas propostas em hora do voto. Hoje, meia-noite. Assista.